Gente, boa tarde. Quero agradecer primeiro ao convite. Estou aqui em nome da IMF Presidente Campos Sales. E agradecer a presença de todos vocês. Que coisa mais bonita, né, gente? Toda vez que eu vejo um monte de gente pensando a educação, pensando o ser humano, é um momento muito importante para todos nós. Então, é maravilhoso estar aqui ouvindo tantos colegas, né, falando de educação e todos nós ocupados disso, né? Que coisa importante. Eu pensei assim, eu trouxe 2 videozinhos que mostram um pouquinho da Escola Campos Sales, e a minha proposta seria a gente ver esses vídeos, até para poder ter uma ideia dos espaços, um pouquinho do que acontece lá. E depois eu trouxe umas fotos, e elas vão ficar passando para vocês verem um pouco da escola e dos estudantes, que são os personagens mais importantes, é lógico. E, enquanto isso, eu falo um pouquinho do projeto. E aí, acho que é bacana a gente abrir, de fato, para as perguntas. Então, vamos ver o videozinho? Então, eu cheguei na escola Presidente Campos Sales no ano de 1995. Esse muro era o muro que cercava a escola. Da rua, ninguém conseguia ver a escola. Quando eu entrei dentro da escola, eu levei um susto de ver o quanto era grande o espaço interno. Nós tínhamos 1.800 alunos na época. A gente tinha 4 períodos. Então, era uma verdadeira fábrica. Briga, a gente tinha de 5 a 6 brigas por dia. Ali naquela rua que está do lado do muro, a maior parte das brigas aconteciam ali. E 2 ideias me salvou enquanto profissional, enquanto sujeito, enquanto educador. Primeira ideia, tudo passa pela educação. Então, a educação é tarefa de todos. E a outra ideia é que a escola tem que ser um centro de liderança, atuando articuladamente com as lideranças da comunidade. E essa luta da escola com a comunidade não é uma luta só pela melhoria da qualidade do ensino, mas é uma luta para a efetivação dos direitos das pessoas. Então, essas 2 ideias me salvaram porque eu comecei a procurar parceiros entre os alunos, parceiro entre os pais, parceiro entre os professores. E uma das coisas que eu fiz, e que às vezes as escolas não têm essa visão, correr atrás das lideranças da comunidade. Trazer as lideranças para estar junto com a gente, para que essas lideranças entendam que a educação é importantíssima, inclusive para qualificar as outras lutas deles. Então, um problema da comunidade, violência, é também problema da escola. Eu parei na Rua da Mina, onde tem a UNAS, uma associação de moradores, e fui até lá. O presidente era João Miranda, e falei, João, tem mais gente da UNAS aí? Ele falou, tem. Você poderia chamar, por favor? Chamou. Eu falei, olha, há muito tempo nós estamos aqui tentando nos decidir por uma ação para mostrar que nós não aceitamos a banalização da vida. Vocês ajudam a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis? Eu ouvi do João Miranda algo que eu vou me lembrar na hora que eu estiver morrendo. Ele falou assim, ô Brás, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós, porque se a escola está, nós já estamos. Princípios do projeto da Escola Campos Sales. Tudo passa pela educação,
Escola como centro de liderança, autonomia, responsabilidade e solidariedade. No ano de 2008, a UNAS, principal associação de moradores, fez uma assembleia com mais de 400 moradores e votou que os princípios que iam nortear a transformação de Heliópolis numa escola seriam os princípios da escola Presidente Campos Sales. Essa coisa da gente dizer o futuro e a escola do futuro, eu acho que nos desloca um pouco das potencialidades do agora. Eu acho que essa é a escola do agora, né? E esse eterno agora, que é um curso em transformação. Estamos localizados no bairro de Heliópolis, na comunidade de Heliópolis, que é uma das maiores comunidades do Brasil. Não é a comunidade que tem que vir até a escola, mas sim a escola que tem que ir até a comunidade. Cada escola precisa construir o seu projeto político-pedagógico, que ele é único e construído por aquele coletivo, por aquela comunidade escolar. Esse vínculo com a comunidade é muito próximo e isso se reflete aqui. Então nós temos estudantes que escolhem desde o princípio que vão estudar. Nós temos uma matriz curricular da prefeitura que a gente busca seguir, busca contemplar. A escola se inspirou na metodologia da Escola da Ponte, em Portugal. A escola inspirou-se muito mais nos 3 princípios da Escola da Ponte, que são autonomia, responsabilidade e solidariedade. E depois, em 2008, que chegou, né, a ponto da gente fazer a transformação metodológica com as derrubadas das paredes. Nós derrubamos as paredes das salas de aula e constituímos os salões de estudos. E agrupando os estudantes de um mesmo ano no mesmo espaço, para que os trabalhos e as atividades fossem realizados em grupo. Cada turma se escolhe no começo do ano, eles sentam com quem eles querem, e aí o professor tutor faz o acompanhamento. Aqui eu tenho 3 professoras que nós dividimos o salão, nós dividimos as ideias na elaboração dos roteiros, em tudo. O roteiro nada mais é de que um guia do próprio aluno para ele poder atingir os objetivos em relação aos estudos. A grande maioria das vezes o que está proposto no roteiro são temas, inclusive, discutidos em assembleias e nascidos a partir das demandas dele. Um representante de cada mesa se pronuncia numa assembleia geral do salão e aí coloca esses assuntos. Os assuntos mais votados vão para os professores e aí vem o nosso trabalho como educador. A gente tem um papel de meio que desconstrução daquela coisa de que eu sei tudo e, na verdade, eu venho aqui só para transmitir o conhecimento. Não, aqui realmente é uma troca de experiências. Eu não sou dona do saber, muito pelo contrário, aqui eu sou uma aprendiz junto com eles. A questão do mundo tecnológico e das tecnologias entram para contribuir, né, nessa questão de autonomia para o conhecimento. Os estudantes, eles têm netbooks no salão, então eles usam bastante a internet para pesquisas. Então nosso objetivo é que eles se aprimorem cada vez mais na qualificação da pesquisa escolar. A Fundação Telefônica tem nos apoiado muito neste processo de formação dos educadores e, ao mesmo tempo, na questão de viabilizar esses equipamentos para os estudantes. Então, aqui na escola, mais uma ferramenta, que é o QR Code, em toda a escola são espalhados esses QR Codes onde eles podem acessar e para desenvolver as atividades do roteiro. Então, ou seja, às vezes ele está com o celular no pátio mesmo, ele acessa aquilo ali no pátio, o QR Code, ele vê o filme ou o vídeo que precisa, ele sobe, já pode desenvolver o roteiro mesmo estando no pátio, visto em outro lugar. A gente quer que todos aprofundem,
que ultrapassem os nossos roteiros de estudos e ultrapassem os conteúdos da matriz curricular. Meu filho, ele gosta muito porque o ambiente ele é aberto, ele é um ambiente onde a criança, além de propiciar a convivência dentro dos salões, você tem todo esse espaço que é o céu que a Campus Sales está dentro do céu Heliópolis, que propicia a liberdade, que propicia que você tenha um intervalo que você brinque, que você corra, que você extravase, que você não fique confinado a muros, a espaços menores. É uma escola muito boa. Quando eu entrei na escola eu não sabia muitas coisas. Eu aprendi mais coisas nessa escola, na outra eu não aprendi. Aqui o aluno ele aprende a exercer a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, né? Então não somos uma escola conteudista, muito pelo contrário. A mensagem que a Rosimã falou, que não era para ficar saindo do salão, porque a gente ia pagar pelos atos dos outros, porque a gente somos um coletivo. Se um faz o bem é para todos, se um faz o mal, não é para todos. Então, meio que, na verdade, o motivo realmente de estar aqui é para ele se responsabilizar pelos atos, para não acontecer de novo. Leonardo, você mora, seus pais são separados. Você mora? Sua mãe trabalha? Que hora que ela acorda? 6. Que hora que ela volta? Que hora que ela sai? Ela vai no almoço meio-dia e sai 4h50. E que hora que ela vai pra trabalhar? E que hora que ela sai de casa pra trabalhar? Que hora? 6. Pois é. Sua mãe trabalha das 6 da manhã às 4 da tarde. Você acha justo fazer isso com ela? Você acha justo ela chegar aqui e que eu vi reclamação de professor, que o filho dela não tá sabendo se comportar, o filho dela que vai fazer 14 anos não sabe se comportar, não sabe cuidar dele mesmo. Leonardo, na sua idade você já tinha que saber, você sabe o que é correto e o que é errado, não sabe? Então, o do porquê, se você sabe que é errado, por que você continua fazendo isso? Se você sabe que vai te prejudicar, vai prejudicar o salão inteiro como um coletivo e vai prejudicar a sua família. Porque o tempo que sua mãe sai do trabalho pra vir aqui resolver esse problema que você mesmo poderia estar resolvendo, ela tá perdendo horas de trabalho e com isso vai o salário dela, você sabia? Pode entrar. Você sabia que com isso vai o salário dela embora? Quando ela sai do trabalho, vem aqui resolver seu problema? E a partir do momento que ela pede o salário, você perde privilégio, sabe? Sabia? Em que sua mãe trabalha? No que sua mãe trabalha? Mano, sua mãe fica 10 horas no serviço, pra você dar esse desgosto pra ela. Em vez de você estar fazendo sua lição, cumprindo seu dever na escola, como aluno, pra dar esse desgosto pra ela. Sua mãe perde, deixa eu ver, meia hora do serviço pra vir aqui pra ouvir reclamação sua. Cara, pensar bem, meu. Já tá na hora de você pensar no projeto da escola, responsabilidade, solidariedade e autonomia. Você não tá sendo autônomo. Para que os atos dele não se repitam, porque eu já se coloquei muitas vezes no lugar das pessoas assim que eu causei o mal, porque eu já fui bagunceiro e eu nunca desrespeitei professor, eu gostava de bagunçar, eu brincava muito, eu não estudava e hoje em dia eu só fico na minha, só estudo e graças a Deus quando eu era bagunceiro eu nunca fui de desrespeitar professor. Sinceramente os conselhos veio me ajudar e eu percebi que a comissão é para o bem do aluno, porque às vezes até a mãe, o pai pode ser bravo, bater assim nos filhos e nós, na verdade, a comissão só quer ajudar, para que não chame os pais, porque já imaginou, eu tô bagunçando e minha mãe me trabalhando para me sustentar e eu aqui bagunçando, tirando ela do meu serviço para vir na escola para receber reclamação. Foi por isso que eu parei de bagunçar.
exatamente o que o Léo faz, né? Mas, tipo, eu sei que ele tem qualidades boas, eu sei que ele é esperto, eu sei que ele pode se dedicar, só que, na verdade, ele não está sendo responsável. E eu sei que ele pode ter essa responsabilidade. Léo, assim como o Davi falou, ninguém é só 8 ou 80. Aqui não é um conto de fadas, que existe o grupo do bem e o grupo do mal. Existe, as nossas atitudes definem o nosso ser, o nosso caráter. E você está deixando que o seu Leonardo bagunceiro aflore dentro de você e faça com que as pessoas queiram se afastar de você e te vejam como uma pessoa ruim. É isso que você quer? Ó, Leonardo, você é um menino muito esperto, que eu sei. Porque por mais que eu não tenha convivido muito tempo com você, eu sei que você é muito esperto e você sabe usar sua inteligência em momentos certos. Você é legal, você é muito legal. E você é engraçado, porque tem horas que até coisas assim que você faz que me faz rir. Só que em momentos errados. Deixar que essas suas características te dominem. Você tem que dominar elas. Porque elas são suas, não você delas. E o bom é que ele tá no roteiro 2. Não é muita gente no salão que tá no roteiro 2. É bom eu vejo ele estudar assim, eu sei que ele é esperto. Não é tanta gente, tipo, se você vê no salão no máximo pessoas voando, mal começou e tipo, ele já tá no 2 já. Então, exatamente, eu acho que ele tem inteligência e que ele pode parar de bagunçar. Ele usa metade do tempo que ele bagunça pra estudar e ele não faz isso. Ele pode estar no roteiro 2, mas ninguém sabe se ele pegou a resposta pra chegar até lá. Mas, focando no positivo, ele tem essa qualidade de poder estudar, fazer tudo direitinho, cumprir as regras do salão, não desrespeitar o professor. Ele é engraçado mesmo. Quando eu já sentei na mesa dele, ele fez todo mundo rir lá. Mas ele tem que focar no positivo, meu. Leonardo, eu sei que é chato ficar aqui ouvindo, que eu tô percebendo na sua cara que você tá entediado. Eu já passei pela mesma coisa que você tá passando. Mas, meu, todos nós aqui tá tentando te ajudar a ver o lado positivo seu. Se você tá entendendo isso, meu, ninguém pode te ajudar desse jeito. Se você pode passar aqui 3, 4, 5 vezes, vai ter uma hora que todo mundo vai cansar e vai chamar sua mãe. E ela vai ficar muito brava com você e você pode até apanhar. E vai funcionar. Mas, meu, tem que focar no positivo, cara, não é só no negativo, não. Bom, a gente tá aqui pra te ajudar. Como o Gabriel disse, ele já passou muitas vezes por isso. E olha onde ele tá hoje. Aqui sentado na mesa participando de uma reunião de comissão. A gente tá fazendo isso pra te ajudar. Não pense que a gente tá chegando aqui... Isso que vocês viram é um pequeno exemplo da discussão que eles fazem. Cada salão de estudos tem uma comissão mediadora de estudantes. E eles conversam com algum estudante que esteja desmotivado para os estudos, ou que esteja faltando muito, ou que esteja resolvendo conflitos com alguma atitude que não seja de paz. Então, são os próprios estudantes que conversam e esse dispositivo pedagógico é um dos dispositivos mais importantes da nossa escola. Então, gente, a Escola Campos Sales, como vocês viram, é uma escola pública dentro da rede municipal de São Paulo. E eu estou cursando o meu 11º ano na Escola Campos Sales. Então, eu acompanhei toda a implementação dessa metodologia. Então, vou escolher falar algumas coisas, né, nesse curto espaço de tempo. Dizer que um projeto transformador começa quando aquele coletivo de educadores, junto com a comunidade, se juntam para pensar, em primeiro lugar, o que é um projeto político-pedagógico, que ser humano é esse que queremos formar, ou melhor, transformar, porque a gente não quer colocar ninguém na forma, isso é só uma piada. Mas que ser humano é esse que queremos... É sério? É muito sério. Não, é que eu penso isso também. É, transformar, né? É o contrário, é tirar da forma, né, gente? Então, que ser humano é esse, né, que queremos contribuir
Porque, então, vamos pensar que ser humano é esse, qual é o papel da escola, afinal? Qual é o nosso papel? O que é a escola para nós? O que é ser educador? Que espaço é este? E daí nascem concepções. Dessas concepções vai nascer uma metodologia que vai contemplar essas concepções. E assim foi nosso percurso. Então, vou falar de algumas concepções. Que espaço é esse, escola? É um espaço de autoconhecimento, né? Conhecer-se através do desenvolvimento de suas competências, habilidades, emoções, sentimentos. É um espaço de conhecimento do outro, que é um espaço de convivência, e é um espaço de conhecimento do mundo, descoberta do mundo, de leitura do mundo. Que espaço é este? É um espaço de vivência, de democracia, de aprendizagem de democracia na democracia. Né? É um espaço onde conviver é uma aprendizagem. Né? E a gente precisa tirar essa coisa do modelo do certo e do errado. A escola vem com esse modelo. Isto está certo, isto está errado. Tudo é processo. Vida é processo. Vida é constante movimento. Assim é a escola. Outra concepção. A escola não pode ser aquele ente, aquela ilha apartada da vida, onde os conhecimentos que estão ali são conhecimentos chamados escolares, que não tem nada a ver com a vida. Então, é preciso que a vida esteja dentro da escola e que a escola esteja dentro da vida. Mas que vida é essa que os adultos escolhem para os estudantes, né? Então, nós temos também a concepção de que todo ser humano, desde a mais tenra infância até os estudantes da EJA, todo ser humano tem capacidade para tomar decisões, para escolher, para se organizar, para estudar e para viver, individual e coletivamente. Agora, como é que o estudante chega no ensino médio, ele já tem que decidir uma profissão, escolher uma área do conhecimento, se ele nunca exercitou tomada de decisões, nem escolha nenhuma. Ele só recebe um PF, todo dia um prato feito. E aí ele tem que comer aquilo que ele não escolheu. E ainda do jeito que ele também não escolheu. Isso, estou falando de muitas escolas da educação do nosso país. Né? Então, por aí vão as concepções, né, gente? Bom, a questão, tudo isso está envolvido, obviamente, com o protagonismo infantil. Juvenil e estudantil. Isso tudo tem a ver com a principal concepção de todas. A escola centrada no estudante e não a escola centrada no educador. E é algo assim completamente diferente em termos de concepção. Bom, sendo assim, pensamos nessa metodologia e nos inspiramos nos princípios da Escola da Ponte. Obviamente que a Escola Campos Sales não é a Escola da Ponte, porque cada escola constrói o seu projeto. E aí, o projeto já havia sido aprovado no Conselho de Escola, pelo Conselho e por vários participantes da comunidade, porém a escola continuava a mesma. Com o trabalho de cultura de paz, que nós já temos lá há 19 anos, a violência diminuiu bastante. A escola aberta, os muros, aquele muro alto que vocês viram, passou a ser dessa altura. E aí a violência foi acabando, a escola fica aberta das 7 da manhã às 23, e assim nós fomos constituindo diálogo e atitudes de paz, e a escola passou a verdadeiramente ser da comunidade. Aliás, é uma das nossas concepções. De quem é a escola, afinal? É da comunidade, lógico. Mas, por outro lado, também a escola, sim, pode e deve ser um centro de liderança
nessa comunidade. Então, aprovado o projeto, acontece que muitas discussões, muitas reuniões no coletivo de professores, quando cada educador ia para a sua sala de aula, instaurava-se a pedagogia da maçaneta. Isso. A cada 45 minutos, os estudantes recebiam um educador que tinha uma escola na sua cabeça, um processo de avaliação na sua cabeça, uma didática na sua cabeça, uma relação na sua cabeça. E aí, depois daqueles 45 minutos, aquele que, de alguma forma, tentava, né, se relacionar com aquilo, dava o sinal e vinha outro, e falava, não, agora não é mais ciências, não, agora é história. Não, professor, não apaga, estou copiando. Não, essa não é a minha matéria. Apaga a louça, agora é história. Aí vinha aquele conteúdo desconectado de todo o resto que eles estavam estudando. E assim, daqui 45 minutos de novo, outro professor, outra escola na sua cabeça, e por aí vai. Claro que quando fomos percebendo que as crianças não estavam aprendendo, né, que nada mudava, foi quando resolvemos, de fato, então, para poder viver aquele projeto, que ainda estava no papel, tiramos as paredes e construímos 4 grandes salões de estudos. E algumas salas menores, onde os educadores levam pequenos grupos para fazer oficinas. Então, ali rolam oficinas de matemática, oficinas de escrita, de produção, oficinas de arte, de inglês com música. E nos salões, eles estudam com roteiros de estudos. Então, a escola não tem aula expositiva? Não. Mas, então, como é que eles estudam? Como é que eles aprendem, né? A escola não tem prova? Não. Né? Nós acreditamos na avaliação enquanto processo, na avaliação para a aprendizagem, e é assim que se constitui. Mas dentro do sistema da rede municipal, precisamos sim atribuir uma nota, então isso é feito junto com os estudantes, junto também com a autoavaliação, que é só esse o sentido da avaliação. Enfim, só que essa avaliação, ela gira em torno das questões da ética, né? Que é a questão da autonomia, da responsabilidade, enfim, de várias questões. Porque uma das nossas concepções, então eu vou e volto com as concepções, é que o estudante não vai para a escola só daqui até aqui. Então, nós vemos o estudante nessa concepção integral, desse ser integral, e daí nasce a educação integral. O estudante que tem uma dimensão psíquica, cognitiva, emocional, familiar, social, física, aquele ser completo ali, né? Então, é por isso que não acreditamos em prova, que é uma fotografia, e que não mostra absolutamente nada, muito menos o estado emocional daquela pessoa, né? Não dá para ver todas as dimensões numa fotografia, que é a prova, que nada prova. Então, os educadores, com a derrubada das paredes, passaram a trabalhar em equipe. E os estudantes também sentando em mesa de 4 estudantes, como vocês viram, onde um estudante ajuda o outro a aprender. E os educadores também ali estão para mediar esse processo. E como é que nascem esses roteiros de estudos? Então, eles fazem as assembleias, e nas assembleias eles escolhem temas que eles querem estudar. Né? Queremos estudar o fundo do mar. Então, logicamente que temos uma concepção interdisciplinar, transdisciplinar do conhecimento. Né? Acreditamos que todo objeto de conhecimento envolve várias áreas. Né?
Então, os educadores e os estudantes juntos vão pensar nesse roteiro de estudos que tem esse tema que nasceu do desejo deles. Obviamente que isso é muito mais motivador. Outra coisa, então, nossos dispositivos pedagógicos, o roteiro de estudos, elaborado coletivamente, né, pelos educadores, as comissões mediadoras, que são importantíssimas, a República de Estudos, que nós estamos, a República de Estudantes, que nós estamos implementando com o prefeito, o vice, são 4 secretarias, e os secretários com seus assessores e os vereadores de cada salão. Então, essa é uma escola que tem vários espaços de diálogo. A partir da mesa ali, a partir dessas assembleias, a partir dessas reuniões, enfim. Felizmente que a nossa escola, junto com numa luta junto com as lideranças, nós conseguimos, junto ao poder público, construir um CEL. Então, nós estamos dentro de um CEL, né? A Escola Campos Sales, no mês de março, completou 60 anos, e nós estamos dentro do CEL, que trouxe uma possibilidade muito maior para nós de espaços de aprendizagem e cultura ali dentro. Então, dentro desses dispositivos pedagógicos, os professores que nós chamamos, dentro de cada salão, nós chamamos os educadores coordenadores daquele salão. Como é que isso pode acontecer? Nós implementamos no Fundi 2, no Fundamental 2, o mesmo formato do Fundamental 1. Então, em cada salão, nós temos 3 turmas. Né? Aí, esses 3 educadores permanecem naquele salão todos os tempos. São 6 tempos, né? Das 7h30 meio-dia, eles permanecem com aqueles estudantes. Porque como é que um educador pode acompanhar, de fato, o processo de um estudante? Como é que ele pode criar uma ponte, um laço? Como é que eles podem, de fato, se relacionar e trocar e aprender juntos, se a cada 45 minutos ele for mudar de salão? Ou 90 que seja? Que relação é essa? Então, os educadores do Fundi 2 se agrupam, até por afinidades pedagógicas ou pessoais, assim como os estudantes se agrupam. E eles trabalham naquele salão o tempo todo com aqueles estudantes. Então, de fato, a relação é muito mais intensa e ela favorece muito mais todo esse processo, né? De acompanhar e de poder verificar, de fato, o avanço desses estudantes. Então, gente, será que deu assim para compreender um pouquinho da metodologia? É tudo muito complexo na vivência do dia a dia. E, ao mesmo tempo, tudo muito simples. Há uma logística de movimentação muito grande. Então, é tudo muito complexo, porque há uma organização, né? Embora os educadores tenham uma autonomia imensa para buscar espaços de aprendizagem, situações, por todo aquele espaço maravilhoso, a gente precisa organizar os espaços de forma democrática para que todos usem. Então, naquele salão grande, muitas vezes nós formamos 3 grupos, e cada grupo vai para um tipo de oficina, né? No contraturno, eles fazem também muitos projetos na escola. Aí a gente está vendo a exposição de alguns trabalhos deles, de alguns produtos finais aí dos projetos deles. Então, é isso, gente. Agora, falta eu dizer uma coisa fundamental. Talvez a mais importante de todas. Educação, todos nós sabemos, educação é relação.
Então, quando vamos pensar nesse projeto, que relação é essa que os educadores têm com os estudantes e vice-versa? Na nossa escola, é uma relação horizontal. Totalmente horizontal. Tanto é que as comissões mediadoras, eles têm autonomia para convocar estudantes para a reunião. Se esse estudante está, de fato, prejudicando a convivência do coletivo. Ou se ele, para ajudá-lo, se ele, de fato, anda triste, ou desmotivado, ou agressivo, enfim. Esses estudantes, essas comissões, que, aliás, são eleitas por eles próprios nos salões, têm autonomia para convocar educador também. Da mesma forma. E convoca e dizer para o educador, olha, nós estamos insatisfeitos com isto ou com aquilo, então vamos conversar. Essa comissão tem autonomia para chamar família responsável por estudantes. Em último caso, né, porque a gente se propõe que o estudante vá desenvolvendo autonomia e responsabilidade. Então, chamar a família é um caso extremo. Claro. Em alguns casos, sim, a comissão considera bacana chamar a família para uma conversa. Muitas vezes é muito bacana. Então, essa questão da relação é algo que é uma das coisas mais importantes. Que relação é essa? Que relação há entre os educadores? Que relação há entre a equipe gestora e esses educadores? Que relação essa escola tem com o conhecimento? Que relação essa escola tem com a comunidade? Que relação essa escola tem com a vida? Porque, na maioria dos projetos políticos pedagógicos, se não em todos, nós vamos encontrar que esse ser humano saia da escola um ser humano crítico, né? Que ele possa transformar a sociedade. Mas como é que nós podemos transformar aquilo que não conhecemos? Então, que relação essa escola tem com a vida? Como dizia o professor, né? Nós temos um dispositivo também que chamamos de roteiros temáticos. E esses roteiros temáticos se destinam a pesquisar, estudar e refletir sobre temas de relevância social e política. Então, conhecer o mundo é conhecer através de todas as áreas do conhecimento e através da vida, do que está acontecendo ali no nosso nariz e no mundo, né? Como esses seres humanos, essas pessoas que estão passando por nós e nós por eles, nesses longos 8 ou 9 anos aí, como é que eles saem da escola, como está na LDB ou como está num PPP, sabendo transformar o mundo, vocês não conhecem, como disse o professor. Então, é preciso que a vida esteja na escola e a escola na vida. Então, é por isso que a educação é relação. São todas essas relações. Então, gente, acho que eu já falei demais, eu já passei do horário, né? Silvia. Acho que já deu o horário, Silvia. Tá. Eu fico preocupada que eu me perco aqui no tempo. Então é isso, gente. Então, eu ficaria mais muitas horas falando, mas eu vou falar outra coisa importantíssima. A questão do afeto. Nós já citamos tanto Paulo Freire aqui, né? E continuamos citando, e tanto que aprendemos com ele e que vivemos na escola do que aprendemos com ele, e uma dessas coisas é o afeto. Há uma frase que eu gosto muito e não me canso de repetir, do Paulo Freire, que é: ame seus alunos, e se não puder amá-los, respeite-os.
E se não puder respeitá-los, deixe de ser professor. Porque, gente, se nós aprendemos só através da relação, se não há uma relação de afeto do estudante com o educador, do estudante com aquele objeto de conhecimento, se não há afeto, não afeta. O afeto é fundamental em todas as relações, né? Então, outra concepção da escola. Aquele estudante, a gente já vem trocando o nome de aluno, né? Já que todo mundo sabe que aluno é sem luz, então muitos vêm dizendo estudante, estudante. Eu até trocaria esse nome por pessoa, porque eu acho que quando nós conseguirmos olhar de fato uns para os outros como uma pessoa, que tem todas essas dimensões, o estudante é uma pessoa que está lá. Estamos nos relacionando aqui nesse espaço maravilhoso que é a escola, um espaço de convivência de várias gerações, de saberes, de culturas ali, de pensamentos e de ideias. Então, o que é escola? Escola é espaço de aprendizagem para educadores, para estudantes e para famílias. Escola é esse espaço que vai além dos muros, que vai para a comunidade, que vai para toda a cidade. Então, são muitos os espaços de aprendizagem, né? Então, falamos de relações, falamos de afeto, e falamos dessa constituição, né, do sujeito, do seu processo, né? Então, essa questão das escolhas, que eles escolhem de temas, eles fazem planejamento e escolha também do que eles vão estudar naquele dia. Nós sabemos o quanto é difícil se organizar no tempo, essa é uma competência. Então, muitas vezes a gente que organiza o tempo do estudante. Isso impede que ele desenvolva essa competência, né? Então, eles vão se organizando no tempo, então vamos estudar hoje isto e aquilo. Então, eles planejam o que vão estudar. Não só em relação ao tempo, mas em relação ao desejo. Hoje nós estamos a fim de estudar matemática. E eles decidem isso nos grupos, né? Em grupos. Então, esse exercício da escolha, esse exercício da tomada de decisão, tudo isso favorece a autonomia, né? Então, gente, falaríamos muito mais aqui, mas acho que já tem coisas tão sérias aí, né, para a gente refletir e que a gente vem vivendo, né, na Campos Sales. Então, é uma escola onde a gente está sempre inovando, né? Uma escola se diz inovadora quando ela, né, cria as suas concepções, a sua metodologia, e ela vai se envolvendo com aquilo, e quando ela vai... porque uma escola também que inova e fica naquilo 10 anos, ela se engessou de novo, deixou de ser inovadora, deixou de ser uma escola viva, transformadora, né? Então, é óbvio que a gente vai vivendo os dispositivos e que a gente vai percebendo, junto com os estudantes, com as famílias, com os educadores, as coisas vão se transformando em outra coisa, e agora então vamos fazer assim. Nada pode ser muito engessado, nada pode ser travado. A vida é constante movimento. A vida é constante transformação. Como é que nós podemos querer que a escola seja aquilo, né? Ainda aquela fábrica, né? Aquela delegacia que tem que viver provando, tem que fazer prova, tem que provar. Uma semana provando.
Então, gente, essas são muitas das nossas concepções, né? A gente desenvolve muito fortemente também a questão da cultura de paz. Isso o ano todo. Nós temos hoje, esse ano, vamos realizar a 19ª Caminhada pela Paz dentro da comunidade de Heliópolis. E até o ano passado nós tínhamos mais de 10 mil participantes. A cada ano a caminhada cresce. Dentro de uma concepção de paz bem ampla, de que o título de nossa caminhada, políticas públicas mais consciência comunitária igual sociedade educadora. E o que significa paz para nós? E isso a gente desenvolve com os estudantes. Paz significa luta por moradia digna, por direito à saúde digna, por direito à escola de qualidade. Paz tem a ver com direito ao lazer, à cultura. Então, paz tem toda essa visão grande desse jeito, que a gente cultiva e procura viver cada vez mais. Obrigada.